Hoje nós vamos ver o que se trata de funções polinômicas, tá? Quais são as funções polinômicas? As funções polinômicas são todas as funções. Por exemplo, a função linear, ela é uma função polinômica, a função da equação de la recta. É a função polinomial do primeiro grau. A função quadrática também é uma função polinômica, polinomial do segundo grau. Aqui, a função que esteja elevada ao cubo é uma função polinomial do terceiro grau. São todas funções polinômicas, tá bom? Então, são todas funções polinomiais. Então, hoje nós vamos ver principalmente como trabalhar dois conceitos da função cúbica, tá? Não só da função cúbica em si, mas que por aí será tomado na prova para as funções cúbicas, tá bom? Porque a função, esses dois temas que a gente vai ver, é para funções polinômicas. Qualquer função a gente pode aplicar esse conceito, porém não se usa tanto, tá? Que seria o conceito de Ruffini e Bolzano. São dois teoremas, sim, dois sistemas que a gente usa para as funções polinômicas, porém na prova eles costumam cobrar mais para as funções cúbicas. Então, olha lá. Aqui o que eu estava dizendo para vocês, né? A linear é a função polinomial do primeiro grau, a quadrática é a função polinomial do segundo grau e a cúbica é a função polinomial do terceiro grau e assim por diante, né? Vamos ver então o que seria o teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano. Qual é o teorema de Bolzano? Ó, muita atenção, eu vou explicar ele para vocês com o gráfico. Aqui nós temos um gráfico, né, um plano cartesiano, onde a gente tem o eixo das abscissas, x, e o eixo das ordenadas, o y. E o Bolzano nada mais é que quando a gente passa de um polo a outro. Como assim de um polo a outro? Quando eu tenho de um lado aqui o valor estava negativo e aqui ele se tornou positivo. Então, quando a gente faz de uma função um polo, né? Por exemplo, se eu tenho uma função, vamos mostrar com um exemplo. Se eu tenho uma função f de x igual a 3x ao cubo mais 2x mais 1. Primeiro essa função cúbica aqui. E aí eu faço o f de 1, por exemplo. E o f de 1 dá positivo, certo? Se eu substituo o x aqui por 1, vai dar um valor positivo. E se eu faço o f, por exemplo, de menos 3, eu não sei, eu não fiz o cálculo, é só um exemplo. E esse valor dá negativo, é porque entre 1 e o menos 3 existe um zero desta função. Por que existe um zero desta função entre esses dois valores, entre o 1 e o 3? Existe um zero porque se antes deu positivo e depois deu negativo, eu tenho que passar pelo zero. Se eu tenho na equação da reta um valor que é menos 3, menos 2, e depois eu tenho um valor que é 5, teve que ter passado, né, pelo zero. Isso que é o Bolzano. Sempre o Bolzano a gente faz para poder encontrar conjunto de positividade e de negatividade. A gente vai ver exemplos disso quando a gente for fazer alguns exercícios, tá bom? Mas saibam que Bolzano é isso. Bolzano é quando a gente tem em um extremo positivo e no outro negativo, porque a gente tem um zero dessa função entre estes dois valores, tá? Depois com os exercícios vai ficar um pouco mais claro. Bom, então vamos ver agora um exemplo, né, do que seria esse Bolzano. Olha lá, fala comprovar que a equação x ao cubo mais x menos 1 igual a zero tem ao menos uma solução real no intervalo entre 0 e 1. Então é o seguinte, entre o intervalo de 0 e 1, eu tenho a função f de x igual a x ao cubo mais x menos 1, certo? E eu quero fazer o zero dessa função, né? E no intervalo de 0 a 1. Então, aqui como é cochete, é porque está incluindo o 0 e o 1 dentro do intervalo, né? Como são cochetes, estão incluindo o 0 e o 1 dentro deste intervalo. Então, para eu saber se tem, né,
uma solução real, eu vou substituir o x por 0 e depois por 1. Se não fosse cochete e fosse parêntese, se fosse 0 e 1, assim, em vez de pegar o 0 e 1, eu pegaria aqui, por exemplo, um número muito próximo do 0. Por exemplo, 0,1. E aqui muito próximo ao 1. Por exemplo, 0,9, tá? Se fosse parênteses. Um número muito próximo ao 0 e muito próximo ao 1. Como aqui são cochetes, a gente pode pegar os próprios valores, tá? O 0 e o 1. Então, a gente vai fazer f de 0, que seria 0 ao cubo mais 0 menos 1. 0 ao cubo mais 0 é 0 e 0 menos 1 é menos 1. Depois, o f de 1, ou seja, 1 ao cubo mais 1 menos 1. 1 ao cubo é 1, mais 1 é 2, né? 1 ao cubo é 1, 1 vezes 1 vezes 1, mais 1, 2, e 2 menos 1 é 1 positivo. Então, olha, se aqui deu menos 1 e aqui deu 1, isso significa que existe ao menos uma solução real neste intervalo. E isso é Bolzano, tá bom? É um pouco do que eu tinha mostrado para vocês antes, né? Então, isso seria Bolzano. Excelente. Como os sinais são diferentes, se cumple el teorema de Bolzano, por lo tanto, existe uma solução, né? Uma solução no intervalo de 0 a 1. Aqui são cochetes, tá bom? Corrijam aí. Tal que o f desse valor, né? Dessa solução, seja igual a 0, o f da função cúbica. O que demonstra é que tem ao menos, né, uma solução nesse intervalo, uma raiz da função neste intervalo, tá bom? Então, disso se trata o Bolzano. Quando ele dá um intervalo para a gente, pergunta se tem pelo menos uma solução, a gente substitui, tem que ver se é cochete ou se é parênteses. Se é cochete, a gente pode usar os dois valores, e se não, valores próximos, né, a esses que estão dentro do parênteses. Se um valor dá positivo, se um dá positivo e o outro negativo, é porque sim tem uma solução dentro desse intervalo, tá? Certo? Seria mais ou menos isso. A gente vai usar outro exemplo depois, um pouco mais adiante, para vocês entenderem melhor.